Vamos lá. Pronta aí, Rá? Sim, sim. Vamos embora. Então, muito bem. Olha, eu só lamento que o Zoom eu não consigo ver a carinha de vocês, porque eu adoro interagir com as pessoas. Então, acho que esse é o momento que me dá mais frio na barriga, assim, sabe? Poder falar e não ter como trocar assim, olho no olho. Mas já já a gente para de compartilhar a tela, a gente vai ter alguns momentos aí de interação e eu vou poder ver vocês. Então, bem-vindas, bem-vindos à Masterclass. Transforme as organizações, transformando as conversas. Eu acho que esse é o lugar que eu mais gosto de estar, e eu posso afirmar o mesmo por você, né, Rá? E a gente vai falar um pouco, vai trocar um tanto, vamos passar por um percurso que já já a gente vai compartilhar com vocês, mas eu queria só contar rapidamente, assim, quem eu sou, para quem não me conhece, porque eu sei que uma parte veio da Raila, uma parte veio dos meus contatos, uma parte veio desse mundão aí, das pessoas que gostam do nosso trabalho e compartilham um pouco do que a gente apronta e faz, né? Então, eu sou a Cris Quiófalo, eu sou sócia da Pacto. A Pacto, para quem não sabe, é uma organização que, em uma frase ou duas, eu resumiria que é uma organização dedicada ao desenvolvimento institucional, dedicada que as pessoas estejam melhor, que as suas estratégias possam contribuir para impactar as organizações. Então, a gente trabalha desenvolvendo as organizações de forma bem resumida. Então, quem não conhece, depois entra lá no site e vai ficar sabendo um pouquinho mais da nossa história. E eu sou também mediadora de conflito, especialista de comunicação não violenta. Na verdade, eu dedico minha vida para aqueles lugares da onde todo mundo foge. Aonde está aquela confusão, eu tenho certeza que boa parte vai na direção esquerda, eu vou para lá, eu vou para aquele lugar. Então, eu encontro nesse lugar onde eu posso expressar a minha vida da melhor maneira possível, ou onde eu sinto que eu contribuo. E eu só vou para esses lugares porque eu também levo companhias, porque são lugares que às vezes são muito desafiadores. E uma dessas companhias maravilhosas é a Raila. Então, Rá, conta um pouquinho de você aí para minha turma que talvez não te conheça, né? Sim. Cris, você pode só parar de compartilhar, por favor? Que eu tô doida Sim. para ver as carinhas. E, aliás, gente, o nosso pedido clássico de cada trabalho que a gente começa é quem puder abrir a câmera, a gente adora ver as faces. Pelo menos, né? As sobrancelhas que levantam quando a gente fala algo, afinal, duas apaixonadas por comunicação têm vontade de ver essa interação, essa comunicação que acontece assim, né? Aí a gente percebe, fala, opa, acho que essa frase que eu falei agora não ficou compreensível ali. Então, ajuda muito. Obrigada. Bom, então, sou a Raila. Aliás, tem muita gente que fica em dúvida de como que fala esse nome, é Raila. Eu sou psicóloga, trabalhei muitos anos com RH, e aí, lá nos idos de 2015, quando estava achando que estava tudo certo com a minha carreira de gerente de RH, já querendo virar uma diretora, entrei numa crise e comecei a investigar o que eu poderia fazer, e na época eu estava apaixonada por comunicação não violenta. Então, fui trabalhar um pouquinho achando que seria provisório até passar minha crise e eu voltar para o RH. Mas não passou. Desde 2015, nunca mais voltei para o dia a dia do RH e acabei descobrindo que podia ser uma profissão trabalhar com comunicação não violenta, diálogo, mediação de conflitos. Então, assim como a Cris, a gente vai para aqueles lugares onde tem conflito mesmo, para ver a beleza do que está ali, o que que as pessoas estão tentando comunicar desse jeito, às vezes torto, mas que se a gente souber ouvir, traduzir, tem muita conversa rica ali. Então, esse é um pouquinho de mim. Devolva a bola aí, Cris. Muito bem.
E aí, assim, eu queria contar um pouquinho só do percurso para vocês, para quem até precisa de saber o que eu estou fazendo aqui mesmo, né? Então, a ideia é que a gente passe por esses 4 pontos em 40 minutos, mas que a gente olhe, pô, mas por que mesmo, né? Conversar importa, né? Qual que é a relevância desse exercício nos dias de hoje, na nossa vida? O que que impacta quando eu me dedico, né? Para as conversas, nas relações, e principalmente quando eu não tenho recurso, o que que acontece? Também a gente vai falar um pouquinho do segredo, das pessoas que convivem e trabalham bem juntas, quais são os ingredientes que tem aí nesse grupo, e um pouco das dicas que podem nos ajudar a conduzir melhores conversas. Então, esse é um pouquinho do percurso que a gente vai trazer para vocês na maior cara de pau, compartilhar um pouquitinho. Fora isso, claro, hoje também a gente vai contar para vocês do Conversas Regenerativas, que é um programa que eu e a Raila a gente faz já há quase 2 anos e que estão com as inscrições abertas. Então, a ideia é que no final a gente conte um pouco do programa para quem puder e quiser se dedicar um pouquinho mais. Mas para quem não conseguir hoje, já vai ter recursos, já vai sair com recursos para 8 horas, fechou a câmera, poder entrar no seu ambiente e fazer uso de alguma coisa. É esse o nosso desejo. A gente construiu esse momento com muito carinho, selecionando. Acho que a parte mais difícil é selecionar o que trazer, né, nesse tempo. E vocês já vão conseguir sair com recursos mesmo para atuar no ambiente de vocês, para poder testar, será que o que elas estão fazendo funciona mesmo, né? E muito bem. E aí eu começo aonde para mim começa essa história, né? Aonde começa tudo? Então eu apresento para algumas pessoas aqui, eu sei que já conhecem, o Bernardo Toro. Ele é um educador colombiano e ele traz uma coisa, gente, assim, muito interessante. Para quem não escutou falar dele, dá um Google daqui a pouco, no final, assiste um TED de 2011, que em 2011 ele dá uma chacoalhada naquela plateia dizendo o seguinte: o que que acontece com a gente? Que nesse momento, ele fala isso em 2011, um momento que a gente se reconhece, todas as pessoas, como a raça humana pela primeira vez na nossa história. Porque é um momento que a gente está conectado com qualquer ser humano em qualquer canto que tenha um aparelhinho celular. Então, a gente, nesse momento, e em 2023 isso segue sendo verdade, a gente é capaz de se reconhecer, né, em qualquer canto do mundo como raça humana, com as nossas inteligências, com as nossas competências. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no outro lado, a gente está vivendo um grande desafio que é a mudança climática, que é a ameaça da nossa extinção. Então, ele fala: nesse momento atual, a gente está diante de um grande paradoxo. Se, por um lado, nós estamos conectados com pessoas inteligentíssimas em qualquer canto do mundo, com competências diferentes, com desafios diferentes, por que a gente vive uma ameaça de extinção e não consegue dar conta disso juntos e juntas? E aí ele pega e fala, porque o que nos atravessa, e aí ele usa o que nos atravessa como o paradoxo, né? O paradoxo como aquela lente que está dentro do nosso cérebro, não é essa que está aqui na minha cara. Ela é uma lente comum a todos nós que opera num paradigma chamado paradigma do êxito. E esse paradigma do êxito, o que que acontece no paradigma do êxito? Eu olho para o lado e eu sei que eu preciso ser boa e eu preciso ser melhor do que ele. E eu preciso fazer uma boa faculdade para poder pegar aquele trabalho, porque eu consigo chegar lá. Se eu passar por todo esse percurso. Eu preciso tirar notas boas, porque se eu tirar notas boas, eu vou ter uma caminhada diferente.
Eu preciso acumular, eu preciso construir uma casa para ter segurança, e depois da casa eu preciso ter minha casa de campo, e depois. E aí esse paradigma que opera em boa parte das pessoas que estão aqui, ele é um paradigma que nos distancia da possibilidade de olhar para esse paradoxo e poder é, enfrentar ele de uma outra maneira. E ele fala, gente, nós temos só uma saída. Se a gente começar a operar em cima de um novo paradigma. Se a gente evoluir esse paradigma chamado paradigma do êxito, e ele vai contar de uma forma muito mais bonita do que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo de uma maneira mais resumida, se a gente operar com o paradigma do cuidado, se a gente trocar essa lente que está aqui dentro e colocar uma nova lente em mim, na Raila, na Maria Clara, na Márcia, nas pessoas que estão à nossa volta. E ele fala, tem três grandes lições no paradigma do cuidado. Uma delas é saber cuidar. A gente está desaprendendo a fazer isso. Nem preciso me estender, né? A gente precisa aprender a praticar relações ganha-ganha. Isso pode ser bom para mim e também para você. Eu posso, sei lá, me dedicar a isso e fazer bem para mim e também para você. Eu posso experimentar isso mais, né? E a gente vai falar até um pouquinho mais ainda dessa experiência de como que é eu equilibrar o que tá bom para mim e também para você. E aí ele dá essa terceiro presente que assim, uma das expressões do cuidado é aprender a conversar. Então, deixa eu só parar aqui um pouquinho para ver vocês. Ele fala sobre esse paradigma do cuidado, que ou a gente aprende a cuidar ou a gente vai desaparecer. Então, a gente traz a conversa aqui para vocês como um ato radical de cuidado, como um lugar que é muito importante que a gente dê atenção já, imediatamente, para que a gente possa cuidar das relações, para que a gente possa cuidar dos lugares, para que a gente possa cuidar da maneira que a gente vem pisando no mundo. Então, essa para mim é da onde tudo isso começa, né? Tá aqui, tá a lente aqui dentro da minha cabeça. E aí eu queria que vocês recuperassem um pouco como que foram as últimas conversas aí nas últimas semanas. Nessa segunda, ou no feriado, ou sei lá, semana passada, recentemente, como vem sendo as conversas que vocês vêm experimentando? Essas conversas são lugares que vocês conseguem estar por inteiros e por inteiras, assim, que você, na presença da outra pessoa, você consegue se mostrar, você consegue, inclusive, falar: Meu Deus, eu estou apavorada, eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso. Ou que você consegue, inclusive, falar: olha, eu pisei feio na bola e eu estou morrendo de vergonha, ou eu não sei como lidar bem com isso. As conversas, os ambientes que vocês frequentam, eles proporcionam que vocês se mostrem, que vocês também consigam ver as outras pessoas, ver nas suas imperfeições, ver nas suas belezas, ver nas suas luzes. Vocês conseguem? Vocês, como que são esses ambientes ultimamente? Ou são ambientes que, por acaso, vocês experimentam assim, será que dá para falar isso aqui? Será que essa pessoa vai conseguir entender o que eu estou trazendo? Ah, nossa, acho que nem vale a pena. Ah, não, não, não. Eu acho que aqui é, eu já falei 10 vezes, ela não está me escutando. Ou talvez ambientes que você fale assim: chega, me escuta. Será que você não tem nada na cabeça? E que aí você solta tudo que você pode mais um pouco? Como serão os ambientes que vocês estão transitando nas qualidades conversacionais? Nas conversas mesmo, no papo. Como será que tem acontecido esses papos aí no dia a dia? Eu desconfio que a gente vem operando, não só nós, eu e Raila, mas vocês, num lugar assim que tá meio estreito de passar, né? Eu acho que um motivo desses é uma sala aí com 47 pessoas em plena terça-feira, às 7 horas da noite. Então, a gente
queria convidar vocês a irem desenhando esses lugares com a gente, né? Esses lugares de conversa. Eu gosto muito dessa citação da Amy Edmondson, a gente vai falar um pouquinho dela mais aí para vocês, aonde ela traz como as conversas em diferentes ambientes, em diferentes grupos, elas moldam o comportamento de uma maneira tão sutil, mas poderosa. Como as conversas desenham esses espaços. Como elas desenham espaços aonde eu consigo ser eu mesma, e como elas desenham espaços que eu me sinto acolhida. E em contrapartida, como elas desenham espaços aonde isso não acontece, aonde isso não funciona, aonde eu às vezes peço socorro para isso acontecer. E aí eu queria trazer um exemplo para ilustrar um pouquinho isso, de um trabalho que a gente fez. Vou parar aqui. Eu vou ficar indo e voltando para poder também ver vocês, as carinhas aqui. A gente fez um trabalho ano passado, onde uma organização nos chamou para poder olhar para um time, era um time de 90 pessoas, e a diretoria, né, eram 3 diretores que nos convidaram para entender por que que esse time já não respondia mais para os seus líderes, eram 3 líderes, né? Eles desconfiavam que estava tendo um problema chamado problema de comunicação e que por isso talvez uma pessoa externa, uma consultoria, pudesse apoiar, olhar que dinâmicas estavam, como essas conversas estavam acontecendo, que estavam moldando esse ambiente. E aí, assim, a escolha que a gente fez por esse trabalho foi, como eram muitas pessoas, ao invés de fazer as escutas individuais, a gente fez grupos focais. A gente montou 4 grupos, aonde eu e mais uma outra facilitadora, a gente foi para esse ambiente para entender que dinâmicas eram essas e se era possível ter um outro espaço de troca, né? Ou configurar um outro espaço, e não só de que essas pessoas respondessem à liderança, mas que elas pudessem jogar junto, que elas pudessem trabalhar junto, que elas pudessem partilhar esse espaço juntos, né? Bom, e aí foi muito interessante, os grupos foram acontecendo, e no penúltimo grupo, eu vivi uma situação assim muito particular, que foi o seguinte, assim, da passagem de um grupo para o outro, eu fui ao banheiro, e aí quando eu estava lá no banheiro, eu vi uma mãozinha passando assim, o banheiro tinha duas baiazinhas, né, duas cabinezinhas. E aí eu estava ali no banheiro e falei assim, gente, mas uma mão passando aqui de baixo com um papelzinho. Falei, acho que a pessoa me confundiu, ela deve estar querendo mandar alguma mensagem. Nem pensei em mensagem, na verdade, eu falei, acho que ela está achando que é outra pessoa, né? E aí eu saí do banheiro, assim, um pouco apreensiva, fui lavar a mão, e aí essa pessoa me cutucou, fez assim, e me entregou o papel. E aí, gente, quando eu abri o papel, estava escrito essa mensagem, desse jeitinho. Eu tenho várias situações para contar. Mas tem muitos informantes nesse grupo. As conversas precisam ser individuais. Então, como aconteciam as conversas nesse grupo que moldaram esse tipo de comportamento de medo a ponto dela pedir socorro dessa maneira? Então, essa era uma situação que eu queria compartilhar com vocês. E aí, o que a gente vê frequentemente nessas organizações, e não só nas organizações, nas famílias, nos ambientes, né, onde a gente se relaciona, a gente está trazendo de forma bem caricata aqui, né, o ser humano não é tão caricato assim, mas de forma bem caricata, um padrão muito comum de pessoas que engolem sapo, que vão ficando quietas, que vão murchando, que vão se retirando da vida às vezes institucional, né? E outras pessoas, em contrapartida,
que vão lá e bum, soltam um caminhão de informação, e soltam um caminhão do que elas pensam de você, e que soltam, e que fala, e que fala, e que fala, e que cospe marimbondo, né? Que fala tanta coisa, mas que são pessoas que até se acham sinceras e que sentem que realmente elas estão tendo um papel que outros não estão tendo nem coragem de falar, né? Então a gente encontra esses dois padrões muito frequentes nos ambientes que a gente frequenta. E eu imagino que vocês também. E até faço um convite. Será que vocês ficam mais em um papel do que o outro? Ou qual papel vocês ficam? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fiquei por muito tempo nesse papel de engole sapo. Em algumas situações eu até ainda permaneço nesse papel de engole sapo. E aí eu queria entender o que a gente ganha, né? Quando a gente fica nesse lugar do engole sapo. Quais que são os efeitos, né? Que tem em mim, que tem na organização, que tem nas famílias, quando eu tenho receio do impacto que pode causar aquilo que eu tenho para trazer, né? Quais são esses efeitos? Eu queria, se vocês quiserem colocar no chat, assim, qual é o impacto quando eu decido, putz, acho que eu vou falar uma grande besteira, eu não vou nem arriscar. E aí eu me calo. Nossa, eu estou apavorada do que as pessoas vão achar de mim se eu me posicionar sobre isso. Qual é o impacto? Quais são os impactos em você? Quais são os impactos nos lugares onde você está? A gente traz as organizações aqui, mas pode ser nas famílias, nos ambientes que vocês interagem. Quais são esses impactos? E o mesmo, eu vou perguntar, quais são os impactos quando você está, né, solta mesmo, cospe marimbondo e não cuida da expressão, não cuida da maneira que você traz aquilo que você pensa. Então tem anulação, acabo ignorando minhas emoções, fico com medo do julgamento alheio e de como o que falo vai ser recebido. Pois é. Eu já tomei a decisão de sair de uma empresa e talvez. Putz, está indo rápido aqui, deixa eu só. Já tomei a decisão de sair de uma empresa, a Paola está falando, e talvez isso não tivesse ocorrido caso eu tivesse falado mais. Opa, Paola, então quer dizer que você foi se retirando primeiro com a palavra para depois se retirar, provavelmente fisicamente, né? Que a gente vai deixando de se posicionar, de se expressar, que também dá uma culpa, ansiedade. Olha quanta coisa. Os impactos de não falar às vezes é manter o emprego também. Isso, Audrey. A escolha, às vezes, de ficar quieta é um espaço que eu ainda não confio o suficiente, que eu posso falar e que ainda assim eu vou manter algo que me traga sustentabilidade, não é? É isso mesmo. Olha quanta coisa que a gente vai perdendo, gente. Me falta palavras, insegurança. O que acontece, né? E cuspir marimbondo, machucar muitos demais e as relações. É tudo isso. E aí, para além do que vocês estão compartilhando aqui, a Raila sempre fala: não esquece de falar isso, Cris. Acessa no corpo de vocês qual é a sensação. Qual é a sensação no corpo quando eu deixo de falar, quando eu deixo de me trazer, quando eu falo, eu vou ser inadequada, ou quando eu falo de um jeito sem pensar, quando eu solto de tal maneira que quando eu vou dar conta, o estrago já foi feito, né? Será que existe uma maneira de a gente poder falar com respeito e também se fazer respeitada nessa conversa? Será que existe, Rá? Acho que a primeira coisa não é óbvio, porque senão a gente faria mais, né? A gente teria menos sapos engolidos e marimbondos cuspidos. Mas a boa notícia que a gente quer contar aqui para vocês hoje, especialmente
para quem talvez não esteja aí nesse mundo do diálogo, das conversas ou da comunicação não violenta, é que sim, é que tem caminhos tanto para a gente se expressar de formas mais cuidadosas e que talvez evitem é, essas trombadas aí do cuspe marimbondo, e também existe formas da gente escutar e receber o que vem do outro de maneiras mais palatáveis e mais harmônicas. Então, tem jeito, né? A gente não precisa ficar com essa escolha horrível de ou engolir sapo ou cuspir marimbondo. Tem ali uma via do meio em que dá para falar, trazer a minha verdade, mas ao mesmo tempo fazer isso de uma forma cuidadosa com o outro. Então, a gente quer aqui, assim, muito brevemente, dar uma degustação da comunicação não violenta, que é algo bem amplo e profundo. Eu sei que tem gente nessa sala que já fez cursos longos, inclusive vi ali o Steven, já fez o curso introdutório que o Marshall criou, que é essa figurinha aí, que é um curso de 9 dias, né? O curso básico, vamos dizer assim, que o Marshall criou tem 9 dias. Então, imaginem que em 15, 20 minutos aqui é realmente só uma degustação, mas a gente queria contar para vocês que o Marshall, depois de muita pesquisa, pesquisa na própria vida, nas relações com os filhos, no trabalho, ele foi um dos grandes mediadores do mundo. Já faleceu em 2015, embora muita gente às vezes pense que a comunicação não violenta está chegando agora, porque ela está ficando na moda agora, mas ela já é antiga, né? O Marshall é de 1934, esse livrinho laranjado aí, o clássico, chamado Comunicação Não Violenta, é da década de 60 e o Marshall já faleceu em 2015. Mas sim, é agora que a comunicação não violenta está ficando mais e mais famosa e conhecida por aí. Mas em essência, assim, para a gente dar uma ideia de por onde passa essa tal CNV, a gente vai ficando íntimo e começa a falar CNV, para a gente ter uma ideia de por onde passa, a gente vai mostrar aqui para vocês um esqueminha com os 3 pilares. Eita, eu esqueci de mudar a ordem, gente. Falhando ao vivo e a cores, então já vou pôr os 3 e pronto. Mas eu quero começar aqui da autoempatia. A autoempatia, então, é esse pilar em que antes de falar qualquer coisa, eu venho para dentro para ganhar consciência do que está acontecendo aqui. Inclusive, porque a gente sabe muito bem que não adianta tentar fazer uma fala fofa, meiga, se aqui dentro o que está acontecendo é, que vontade de te esganar. Não vai adiantar falar, então, gostaria de falar com você sobre o que aconteceu ontem. Não, porque o outro vai escutar, ainda que não com o ouvido físico, ele vai escutar, eu quero te esganar. Mesmo que ele nem entenda, ué, mas que estranho, aquela frase foi super educada, mas chegou aqui em mim uma vontade de me esganar. Então, esse é um pilar fundamental na CNV. A gente antes de fazer qualquer coisa, a gente escutar o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes a gente até chama carinhosamente do nosso locutor interno, né? O que está acontecendo aqui dentro antes até da comunicação externa começar, porque ela já começou aqui dentro. E aí, nesse processo de ganhar consciência, tem esses 4 elementos aí do pilar da autenticidade que são muito fundamentais e que cada um desses daria fácil 1 dia, 2 dias de curso só para cada uma dessas palavrinhas. Mas o que elas nos convidam? A se fazer 4 perguntas. Espera aí, se eu for uma boa observadora da situação e realmente olhar só para o que aconteceu, só para fatos, o que foi mesmo que aconteceu? E aí percebe que essa pergunta já muda muita coisa, porque geralmente a gente já está na conversa interna de assim, o que que aconteceu? Aconteceu que o outro foi um folgado, que autoritária minha chefe, ou que absurdo aquele e-mail que o cliente me mandou, ele acha que manda em mim, né? Não, mas espera aí, o que que é observável, o que que é factual, o que que realmente aconteceu? Aí já tira, geralmente, aquela reatividade emocional
e permite, inclusive, a gente nomear o sentimento e não a reatividade emocional, mas dá nome. Ah, peraí, nossa, realmente, com aquele e-mail que eu recebi do cliente ou, sei lá, da minha madrinha, eu fiquei frustrada. Não, eu não fiquei frustrada, eu fiquei desolada, que é a 10ª vez que acontece uma situação assim. Ou eu me senti impotente. E aí, o nome que eu dou para o sentimento já diz muita coisa também do que está acontecendo entre nós, né? É muito diferente eu ficar frustrada, talvez na primeira vez eu fique frustrada, mas chega uma hora que talvez eu já esteja desesperançosa. Percebe que ali eu já estou quase pedindo demissão, né? Se a gente falar de mundo corporativo, até contei para a Cris, deixa eu parar aqui que eu gosto de ir vendo as carinhas. Até contei para a Cris hoje uma situação muito interessante, recente num cliente, que a gente estava fazendo alguns workshops de comunicação não violenta com a alta liderança, e aí a gente usa uma ferramenta para facilitar a nomeação de sentimentos, porque muitas vezes a gente não tem muito vocabulário, a gente leva umas cartinhas, então tinha lá várias cartinhas de sentimentos, e eu pedi para as pessoas, peguem a cartinha que nesse momento te representa, como você está se sentindo no trabalho. E aí, uma alta liderança pegou a cartinha de impotência. E a gente já foi aprendendo que quando aparece impotência é grave. Para tudo, que aqui a coisa já ficou muito séria. E aí, uma liderança pegou o sentimento de impotência. Trabalhamos lá com o grupo, tal, hora que terminou, fui lá nessa pessoa, falei, impotência geralmente é quando assim já desisti, já estou com o currículo no mercado, não é? E aí ele, nossa, como assim? Falei, sentimento diz muito. E ele pôde então, já tinha um vínculo de segurança ali comigo, me falar, sim, é verdade. Eu vou sair daqui, inclusive, desse workshop e vou para uma entrevista. Então, tarde demais, que só agora a organização resolveu fazer workshops para cuidar do clima e do ambiente, mas eu já estou de saída, já nem estou mais querendo reverter e conversar e acreditar que vai resolver. É, E foi uma pena, porque infelizmente já era tarde demais. E aí eu pude conversar, ainda dá tempo? Você ainda quer uma conversa, talvez mediada com a RH, com a liderança? Não, agora eu não quero mais conversar. Então, só para dar um gostinho assim de por que esse elemento é tão importante, porque ele tem muitas, muitas pistas, inclusive para levar para o terceiro elemento, que é talvez o que a gente brinca do coração da CNV, que é o que está ali por baixo, que são as necessidades humanas universais, talvez a gente pudesse até chamar de valores humanos. O que um ser humano precisa e que por trás de um sentimento desconfortável só está explícito que eu não estou tendo. Ou por trás de um sentimento mais gostoso, tá ali me contando que eu tenho essa necessidade atendida. Então, por exemplo, o que que é isso, né? Necessidade. São aquelas coisas muito preciosas na vida. Por exemplo, respeito, liberdade, confiança, autonomia, parceria, honestidade, amor, e por aí vai. Reconhecimento e valorização, uma clássica, inclusive, que a gente vê nos times, às vezes, que não estão funcionando bem, uma sensação de, nossa, tô chateado, ressentido, porque a minha necessidade de reconhecimento e de valorização não está sendo atendida. Então, esse é um ponto aí super importante para a gente, por enquanto ainda estamos falando daqui dentro, né? E aí eu chego no elemento de, nossa, o que que eu gostaria de propor, ou de pedir, ou de acordar, ou de combinar com o outro para ficar melhor para mim, essa situação. Então, quando eu tenho essa consciência aqui dentro, eu posso fazer uma fala mais autêntica, eu posso me mostrar para o outro de uma forma que diminua a chance do outro achar que foi um sincericídio, né? Aqui é uma tentativa, então, de se mostrar autenticamente, vulneravelmente,
e inclusive aumentar as chances de ser compreendido. E o outro pilar é o pilar da empatia, que é quando eu me treino, porque é um treino possível de ser feito para qualquer pessoa, não tem, alguém nasce empático ou não nasce empático, não, qualquer um aprende empatia. E na CNV tem especialmente dois pilares, que é eu me treino a escutar o que que o outro sente ou sentiu naquela nossa interação e que necessidade está ali por trás. Então, quando aquela pessoa falou aquilo na reunião ou no encontro de família, será que o que estava sendo comunicado ali era uma necessidade de confiança que está abalada? Ou de parceria, de equilíbrio de troca, né? Entre pares, por exemplo, uma necessidade muito fundamental é de equilíbrio, de reciprocidade. Ó, um dia eu te ajudo, no outro dia você me ajuda. Se reciprocidade não está atendido, vai gerar desconforto. Então, o convite é a gente escutar esses elementos. E aí, mais resumidamente, ainda em quatro palavrinhas, né? Todo esse processo aqui, ele é uma tentativa de gerar mais compreensão entre as pessoas, de eu compreender melhor o outro e me fazer compreendida, melhorar a confiança entre nós, a conexão, um gostinho de estamos juntos, nós não estamos brigando, nós estamos realmente conversando, para daí a gente chegar em soluções, em combinados que funcione bem para os dois lados. Bom, aquele desafio, né, de falar do que você ama, que você falaria 10 dias sem parar, mas só para dar um gostinho, assim, de que tem caminho, sabe? Porque se tem uma coisa que deixa a gente muito triste, é quando a gente escuta, não tem jeito, não dá para conversar, não dá, não tem jeito de conversar, não dá para falar, ou dá. Peraí, mas talvez não seja óbvio, fácil. Qual vai ser a entrada? Vai ser uma expressão autêntica que vai ajudar, ou vai ser escutar primeiro empaticamente? Mas a gente confia muito que dá, sempre dá para conversar, e inclusive quando a conversa já está muito difícil, muito desgastada, ainda dá para reverter e achar um caminho mais saudável. Então, para aqui, devolva a voz aí para você, Cris. Eu acho que o que eu mais gosto desse slide é que a compreensão está no primeiro degrauzinho aqui e a solução lá no final, né? Então, o quanto vai cuidar demais a gente tá compreender o que, que é mesmo que está rolando aqui, o que, que você está precisando, o que, que eu estou precisando. Inclusive, a Ângela colocou uma mensagenzinha ali que eu falei assim, fiquei dividida entre estar tá na Masterclass e te escutar, né, Ângela, porque eu lamento muito a experiência, essa experiência ruim, de estar tá desacreditada de que é possível, né, ao se mostrar também poder ser cuidada. Eu acho que é sobre isso. Então, eu gosto muito dessa palavra aqui, compreensão, uma certa distância de solução. A gente tem um percurso até chegar aqui, né? Bom, e já tem coisas assim acontecendo, pesquisas também que corroboram um pouco com isso que a gente traz da comunicação não violenta e que traz um pouco de oxigênio, um pouco de informação até mais pragmática, né, do que o que, que acontece, quais são os elementos, quais são os comportamentos, o que, que faz com que uma equipe realmente funcione bem, ou o que, que faz com que um grupo de pessoas conviva bem, né? E aí a gente gosta de trazer sobre o projeto Aristóteles. Talvez algumas pessoas aqui conheçam, eu sei que o Deco conhece, o projeto Aristóteles é um projeto que foi encomendado pelo Google, se não me engano, foi em 2011. Foi uma pesquisa que durou muito tempo. E aí, o que que essa pesquisa, na verdade, tinha como objetivo? Tinha como objetivo olhar, por que que essa equipe funciona e essa não? Basicamente era isso, né? E aí, essas pesquisadoras e pesquisadores, uma pesquisa que foi conduzida pela Amy Edmondson, que hoje, né, o nome dela está um pouco mais conhecido, depois a gente também compartilha um pouco dessa literatura toda com vocês, ela, ela vai observando padrões, vai vendo que padrões são esses. Vamos ver, será que esse time funcionou bem? Será que, nossa, são engenheiros.
Aí ela pegava e reproduzia a mesma coisa com o time dela. Vamos então colocar mais engenheiros juntos e ver se os times funcionam bem? Ah, não é. Esse grupo de engenheiros não. Ah, então vamos dar uma olhada se a gente colocar uma paridade de gênero, se o time funciona bem, se os grupos funcionam bem, né? E funcionar bem, se as pessoas conseguem se sentir à vontade nesse lugar para expressar sua potência, para pedir ajuda, para falar, putz, deu ruim aqui, me desculpa, grupo. E aí ela pega e chega com o seu time nessa pesquisa de que um elemento que era fundamental é que essas equipes, elas falavam na mesma, os integrantes da equipe falavam na mesma proporção ao longo da semana. Então, o turno de fala e escuta, ele era equilibrado, independente da hierarquia presente ali no grupo. Então, esse é um primeiro elemento que a gente também, acho que um dos elementos, não é um primeiro, porque a gente já foi trazendo alguns, mas que a gente chama atenção. Observe os ambientes onde vocês estão. Como são esses turnos entre falar e escutar, né? É equilibrado? Ah, nessa reunião você falou mais, na outra você segue falando mais, e na outra você segue falando mais, ou você também escuta? Tem uma, é proporcional, né? É harmônico. E ela também vai observar que as equipes que têm segurança são equipes que conseguem moldar essas normas, essas normas que são implícitas, que a gente não combina, né? Mas que fala assim, putz, eu vou arriscar falar que eu errei. Ah, nossa, fulana, ela reagiu super bem. Ela falou, tá tudo bem, vamos lá, vamos ver no que você errou, o que você aprendeu com isso, né? São lugares aonde eu posso assumir que eu erro, aonde eu posso pedir ajuda, aonde eu posso, inclusive, celebrar quando tem uma conquista, né? Aonde eu posso me mostrar e aonde a outra pessoa também pode fazer o mesmo. Percebam que a gente está falando o tempo inteiro, né, nessa dança, né? Eu me mostro e eu te vejo, eu me mostro e eu te vejo. E essa pesquisa ela traz essa contribuição, então, que os times e os grupos que conseguem ter um funcionamento harmônico, que conseguem, inclusive, no final do dia, falar, putz, foi leve, embora tamanha complexidade da tarefa que a gente tem que fazer, eram times que tinham essas características. Então, a gente começa trazendo para vocês qual que é a primeira dica. Então, a primeira dica é escuta. Eu vou repetir, não se preocupa ainda com a sua fala, escuta, escuta mais, escuta melhor, escuta. Tenta pisar nesse freio que é essa vida acelerada que a gente vem vivendo e escuta, escuta a outra pessoa. Quando você escuta o outro, você está dizendo para ele que você se importa com ele, né? Então, está aqui a Ângela dizendo que não foi escutada. Quando você escuta a pessoa, você está dizendo não só eu me importo, pode ser uma pessoa desconhecida, mas eu estou te vendo. E existem maneiras de fazer isso. Então, a primeira é escuta em silêncio. Experimenta um pouquinho em silêncio. Se você está acostumada a ficar em silêncio 10 segundos na presença da pessoa, amplia um pouco esse espaço, testa. Experimenta, vê o que vai dar. Ou experimenta escutar e oferecer no final, quando essa pessoa falou tudo o que ela tinha dentro dela, esse espaço que ela precisava de ser vista, escuta e devolve uma síntese. Então, você está me dizendo isso, 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 e nota, estou dizendo uma síntese, não a sua, não o que você pensa sobre a situação, nem o que você faria no lugar dela. Você devolve um resuminho do que você está ouvindo ela falar. E por fim, escuta empaticamente. E a característica que tem na empatia, aqui nessa escuta empática, e que a gente traz da comunicação não violenta, é que ela tem o tempero de uau, eu estou escutando você assim, traz o sentimento e essa necessidade, né? Eu lembro uma vez que eu escutei uma amiga que ela falava assim, não, eu falei para ele, chega. Ela fazia assim com a mão, chega, chega, não quero mais. E ela vivia, e ela estava fazendo assim o tempo inteiro com a mão. Ela não falou em nenhum momento que ela estava exausta e que ela estava no limite. E aí, quando eu devolvi para ela, eu falei assim, nossa, Vera, o que você está dizendo é que você
está exausta e que basta, não é um chega, chega mesmo. É isso? E aí ela falou, é isso. Então, arrisca trazer com os seus ouvidos, e aí é arrisca mesmo. Você não precisa ter nenhuma escola nas costas, é só prática. Arrisca trazer essas formas de escutar. Com uma outra pitada importante, que é assim, ao escutar o outro, se você quiser fazer uma checagem, se você quiser devolver sentimentos e necessidades, devolva em forma de pergunta. Ah, então me parece que você está exausta e que é limite para essa situação. É isso. E por que a gente reforça que vocês devolvam em forma de pergunta? Porque quem sou eu para saber o que se passa dentro de você? É muita prepotência da minha parte. Eu posso arriscar com o meu repertório, né? Eu, no começo, quando eu fui me tornando mãe, eu já tinha todas as verdades sobre tudo o que se passava com os meus filhos. Mal sabia eu que tinha ainda um longo caminho aí de aprendizado, né? Então, será que você está exausto porque você precisa comer, tomar banho? E não, você precisa tomar banho. Tô vendo que você está. Eu não. Quem sou eu para afirmar o que está se passando dentro do outro? Então, devolvo em forma de pergunta. Ah, mas eu não estou para escutar, não. Não estou, porque eu já escutei tanto, eu já estou tão de saco cheio que eu quero é mais ser, eu quero é falar mesmo. Eu não quero escutar ninguém, Cris. Não vem com essa história de escutar. Talvez teu copo esteja cheio. Então, a nossa segunda dica aqui é: conte como você gostaria de ser escutado ou escutada. Nota que aqui o convite é para que você também ajude o outro e a outra pessoa a cuidar de você. Será que você topa me escutar até o final sem me interromper, para que eu possa ter coragem de te contar o que está acontecendo comigo? É uma maneira de você falar, fica quieta aí até o final, por favor. Será que você pode me escutar e depois me contar o que entendeu do que eu te falei? É uma maneira de você pedir a síntese. Por fim, se você quiser uma opinião, peça opinião, né? Será que você topa me escutar e depois me dizer sua opinião, ou me dizer o que você faria no meu lugar? Então, essa é a nossa segunda dica. Conte como você quer ser cuidado, cuidada, escutado. A Elisama Santos, que é uma referência para nós também da comunicação não violenta, porque é uma brasileira porreta, baiana, maravilhosa, que a gente super recomenda que vocês leiam os livros dela. Ela fala coragem a abraçar a convicção de que a gente precisa conversar. Vamos, bora conversar? E aí, por fim, estou vendo aqui o horário, Raila, e correndo. Gente, se dedica para aprimorar a comunicação, a qualidade das conversas, para que vocês possam viver inteiros e inteiras. As conversas que não acontecem, elas vão nos retirando da vida aos poucos, elas vão nos adoecendo, elas vão criando marcas, às vezes, que não precisam, mas a gente precisa se dedicar. Não é dado, a gente não aprendeu na escola. As escolas atuais, a Hala tem a sorte de ter as filhas numa escola que já trabalha esses ouvidos, né? E já trabalha essa expressão. Mas a gente, né, os mais velhos aqui de plantão, a gente não teve essa escola. Ou se teve, teve assim meio talajara. Então, se dediquem, né? E aí a gente recomenda que uma porta de entrada são as leituras. Leituras, vídeos, tem muita coisa na internet, muita coisa interessante. A Elisama Santos, ela tem um podcast incrível. Assim, se vocês colocarem Elisama Santos na internet, ela assim é uma potência. Cada hora ela lança uma coisa. Então nem me arrisco a trazer uma lista de recomendações dela, porque tudo que ela coloca à mão, ela faz super bem feito. A gente tem a Brené Brown, que, para além dos livros, dos podcasts, ela tem também programas, eu acho que tem na HBO, o Atlas do Coração, que é incrível, e que vai falar sobre cada sentimento. E a Amy Edmondson, que ela vai falar, opa, vamos criar espaços sem medo, afinal, quando a gente está com medo, quando a gente deixa de estar aqui juntos de uma maneira que a gente aprenda mesmo o que vai ser de nós. E por fim, a gente traz o Conversas Regenerativas, que é esse lugar onde é o nosso parquinho de diversões, eu diria, eu e a Raila, porque é o lugar onde a gente
ama estar juntas e também estar com um grupo aprimorando as conversas. São 8 encontros, ao vivo, online, ainda sem turmas presenciais, mas quem sabe, saudades do ao vivo de carne e osso, né, Rá? Aonde a gente começa uma turma agora no dia 28. São 8 encontros até o dia 30 de novembro, na quinta-feira de manhã. Nossa, mas eu trabalho. É para chamar a pessoa que te lidera, ou se você for dono do seu negócio, falar, é trabalho, eu preciso me dedicar a me aprimorar, né? É, também no Conversas, entre encontros, vocês vão ter pílulas de conhecimentos, vídeos, livros, textos, tralalá e uma boa dupla para praticar. Opa, acho que é isso. Agora tem uns minutinhos para interagir com vocês e tirar dúvidas. E a gente vai deixar aqui no chat o link do Conversas. Então, não se encolham. Vocês têm vontade de saber? O que que vocês gostariam de contribuir? Não sei se você foi acompanhando aqui o chat, se tem alguma coisa que é importante a gente trazer como dar mais contornos. Ganhamos de presente um feedback do Marco, que o rosto da moça da foto que estava escutando estava parecendo que doía. E eu refleti que não foi proposital, mas depois a gente pode pensar sobre isso, porque sim, às vezes escutar dói, nem sempre é fácil escutar, por isso que às vezes a gente nem escuta, mas deixa as conversas lá. Então, obrigada, Marco. Não foi proposital, mas acho que a gente pode depois conversar sobre isso. E o Deco, que comentou que uma coisa que o impactava na introdução com Dominic Barter, que é um dos nossos queridos inspiradores também da CNV, é que ele dizia que a não violência só existe no conflito, que é justamente o lugar que a gente quer evitar. Sim, e que é o lugar que a gente quer entrar, que é o lugar que a gente fala para os nossos clientes, chama a gente quando tiver conflito na equipe, porque se a gente souber navegar ali com não violência, tem tanta coisa bonita e pode ser um grande momento de transformação. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, já tinha uma equipe que estava muito em conflito e a gente começa um trabalho de conversas reparadoras e cuidadoras e de repente a equipe vai para um outro patamar de confiança, de conexão, de produtividade, de criatividade, de inovação. Então, que a gente possa, de repente, diminuir um pouquinho o nosso medo dos conflitos. Então, acho que era isso. A Jéssica endossando a indicação da Brené Brown na HBO, e a Lucila dando mais uma dica ali, a arte de se comunicar, sim, do Thich Nhat Hanh, maravilhoso. Fala muito sobre escuta amorosa. Então, acho que era isso do chat. E aí, gente, alguma dúvida? Algum incômodo, porque já teve. Nossa, mas eu tinha ficado com vontade de fazer o conversas regenerativas, mas na quinta de manhã, a gente às vezes escuta isso. Não dava para ser à noite? Eu já escutei isso, inclusive, do Marco. Marco, estou aqui com o teu pedido anotado, viu? É, a gente está conversando, falando em conversas, a gente conversa muito. E por enquanto a gente tem tentado sustentar assim, em horário de trabalho, para as pessoas falarem com os líderes. Sim, eu quero ir lá aprimorar os meus recursos conversacionais, porque isso é bom para o meu dia a dia no trabalho. E, inclusive, a gente super apoia a empresa a pagar, né? Nas turmas anteriores, a gente sempre teve, não muitos, mas assim, dois, três, quatro, que a empresa que estava pagando, inclusive, e a gente celebra muito. Não só dar o horário, mas inclusive dar o investimento também. Porque é isso, a gente acho que já deu para perceber que a gente acredita muito que a qualidade das conversas tem tudo a ver com a qualidade do trabalho, com a qualidade das relações, com a qualidade da criação que a gente vai fazer juntos, em última instância, com a qualidade da saúde mental, emocional, física. Então, para a gente faz sentido ser em horário de trabalho, mas a gente está fazendo uma listinha dos pedidos que chegaram para ter uma turma noturna. E Tudo aí? bem. Dúvidas, comentários? Reações? Não? Ah, é, vale carinhas ali também, ó, de, sei lá.
coração. Tem várias carinhas também para a gente saber. Tudo bem. Então, queria agradecer quem conseguiu um espaço aí para estar comigo, com a Raila, e a gente dividindo um pouco do que a gente sabe com vocês, que vocês possam contar com o nosso apoio aí na caminhada, se animem, botem a mão na massa. A gente levanta, escova os dentes, toma banho todo dia, então se dediquem também para uma disciplina de que é, eu cuido das conversas com atenção, eu dou atenção a isso e como que eu aprimoro. A gente já vem experimentando, né, Rá, há um bom tempo. Eu, tanto dentro da Pacto quanto nas nossas relações. A Rá, ela fala: ah, meu casamento dura porque a gente cuida das conversas, né? Eu acho que eu posso dizer o mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada, viu, Sueli? Que bom te ver aqui. Um beijo para vocês e eu vou parar de gravar aqui.